Oi, gente! Começando mais um vídeo aqui no canal e como vocês viram pelo título, sim, vamos falar sobre plantas, um assunto que eu adoro, que eu recebo muitas perguntas e aí eu decidi listar aqui 5 plantinhas que eu senti mais facilidade na hora de cultivar aqui no apartamento, tá? Antes de tudo, eu gostaria de dizer que eu não sou um especialista no assunto, apenas aprendi, digamos assim, a lidar melhor com as plantas, porque no início não foi fácil não, viu? Era bem complicado, assassinei algumas plantinhas, sem querer, né, claro. Mas aí eu acho que com o tempo a gente vai entendendo as plantas, escolhendo as espécies que funcionam melhor para o nosso ambiente, e eu acho que o segredo é esse, né? Então, a primeira coisa que eu queria fazer era compartilhar com vocês um aplicativo que é muito legal, que ajuda muito, que chama Picture This, tá aí na tela para vocês verem. Ele tem versão gratuita e paga, óbvio que eu uso a versão gratuita. E o que eu gosto nele é que ele ajuda a identificar plantas, porque às vezes eu pego planta lá em manhinha, ou alguém me dá uma planta e eu não sei o nome da planta, nem basicamente as orientações, se é uma planta de sol ou se é uma planta de meia sombra. Então eu acho que esse é bem interessante para você identificar plantas. Ele também tem a opção de identificar doenças, mas assim, eu acho que ele generaliza demais, sabe? Sempre é, pode ser isso ou pode ser aquilo. Então eu gosto mais de usar mesmo para identificar plantas e saber mais ou menos o tipo de cuidado que a gente deve ter. Primeira coisa que eu queria dizer é que não existe uma receita de bolo para nenhum tipo de planta, porque vai depender muito de como ela se adapta da nossa casa. E a gente vai percebendo isso, né? Às vezes a pessoa diz, tem que regar quantas vezes? E qual é a quantidade de água? A planta mesma dá os sinais a gente. Só tem uma planta, assim, que eu acho que foi muito difícil de cultivar, que tem até uma versão dela aqui maior, que é a Lírio da Paz. Eu tenho, gente, uma mini Lírio da Paz, que ela chegou aqui toda bonitona. Depois, deixa eu pegar aqui, ó, é essa mini Lírio da Paz, que eu coloquei nesse vaso de barro. Quando ela chegou aqui, ela era maior, tinha até a folhinha, que é tipo uma flor, mas que na verdade é uma folha modificada. E aí ela fica assim, ó, sempre com as pontinhas meio murchinhas, assim, ó, tá vendo? Mas tá aqui, guerreira, né? E aí eu vou regando. O que é que a gente tem que fazer? Botar o dedo assim na terra e ver se tá úmido ou não. Essa daqui, ó, tá mais ou menos úmida, porque o dedo sai limpinho, tá vendo, ó? Então, no caso, seria o momento de regar. Só que aí você também tem que ver se o lugar é úmido, é todo moído. Mas você vai conseguindo, não é difícil não, é mais fácil do que a gente imagina. E aí, eu quero começar hoje falando sobre a minha planta favorita de todas, que é a jiboia. Gente, a jiboia é muito fácil de cultivar. É uma planta que é pendente e plantas pendentes ficam muito bonitas pra gente colocar em armário, pra colocar em prateleiras, né? Mas ela não necessariamente precisa ser pendente, né? Você pode colocar um apoio que aí ela vai crescendo pra cima. Não que eu esteja sendo redundante, mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Também o que é bacana da jiboia é que ela pode ser cultivada em água e é muito fácil de cultivá-la em água, tá? Ó, nesse momento aqui em casa eu tenho essas duas versões de jiboia em água. Essa aqui e essa aqui nesse copinho, ó, tá vendo? O que é que acontece? Você pode, na sua jiboia mãe, digamos assim, arrancar um pedaço, um galho desse, que sempre tenha essa partezinha aqui, ó, tá vendo, ó? Que são esses toquinhos, que aí é onde você vai poder... Você não pode colocar a folha em si na água, tá? Porque ela vai apodrecer. Mas se você coloca onde tem esse toquinho, ó, ele começa a crescer raízes. É incrível. Você coloca dentro da água, quando você vê, as raízes começam a se desenvolver. Se você quer tirar daqui e colocar na terra, você tira, deixa secar e coloca na terra, tá? O cuidado que você tem que ter com esse cultivo em água é exatamente o aparecimento de mosquito, né? Mosquito da dengue, então você tem que estar sempre trocando essa água, certo? Mas é super de boa. Uma variante da jiboia é a jiboia lemon, que eu não tive umas experiências tão fáceis assim, digamos assim, mas que é uma planta muito bonita. A primeira que eu peguei para cultivar, ela era em água, só que ela tava dando muito mosquito. Por mais que eu trocasse, eu percebia que tinha muito mosquito, aí por segurança eu preferi tirar ela e replantar na terra mesmo. Só que ela não sobreviveu. E aí,
Eu ganhei outra, que essa daqui tava até num vasinho menor, eu coloquei nesse maior. E eu percebo que ela é muito da sede, sabe? Tem que estar sempre regando, mas o segredo é ficar de olho na terra, tá? Pode ver que ela é mais clarinha, por isso que chama lemon, tá vendo, ó? Essa daqui é um verde mais fechado e ela é tipo rajadinha, tem esses pontinhos brancos. E essa daqui ela é mais uniforme a folha e nesse tom mais lemon, de limão mesmo, né? Mas jiboia é essa aqui, ó. Poxa, não tem como você não conseguir cultivá-la, tá? Prometo pra você que é uma planta muito fácil manutenção e que vai ficar muito bonita aí na sua casa. Agora vamos para a planta número 2, que eu adoro, que é a espada de São Jorge. A espada de São Jorge, gente, tem todo esse misticismo de proteção, né, dos ambientes, mas também é uma planta muito fácil de cuidar, tá? Claro, você que tem bicho em casa, tem pet em casa, é bom ficar de olho se a planta é tóxica ou não, tá? Porque aí pode fazer mal ao seu bichinho. Lembrando, né, que a rega também é super de boa, não é nada que vai exigir muito do seu tempo. Então é uma planta muito bacana de ter em casa, fica bonita. Tem também as versões menores e aí vai dar super certo no seu ambiente. Outra planta que eu peguei recentemente e que eu tô apaixonada é a orelha de elefante, essa daqui, ó, tá vendo? Eu peguei lá em Manhã, eu achei ela muito bonita. É uma planta de meia sombra, né? É só colocar no lugar que tenha luminosidade, não precisa ter um sol direto, o sol pleno que a gente chama. É uma planta bonita com esse verde mais escuro, que dá pra fazer uma composição, assim como eu fiz aqui ao lado do sofá, né? Que fica bem bonito. Ela é uma planta super volumosa, mantém bastante. Eu coloquei num vaso de barro, ela fica bastante tempo úmida, então não precisa estar regando sempre. E quando você rega demais, a folha tende a ficar mais amarela. Então são esses sinais que a planta dá de que realmente, ó, maneira aí, ou então tô precisando de mais água. Você vai percebendo toda essa parte. Então é uma planta muito, muito bonita e também de fácil cultivo. Outra planta que eu não poderia deixar de falar, que é esse mandacaru maravilhoso, que eu tenho aqui há muito tempo, desde que a gente veio morar aqui. Eu sempre quis ter um mandacaru ou um cacto assim mais robusto. E esse daí, gente, eu comprei ele com o vaso por R$50 no Mercado Central. Fiquei louca, né? E ele cresceu muito. Só que o que aconteceu? Assim que eu comprei, eu queria deixar ele do lado do meu rack, que a gente também tem que entender que por mais que as plantas hoje em dia façam parte da decoração, né? Elas têm muito também essa ideia, mas a gente tem que entender o que ela precisa para sobreviver, para ficar bem. E no caso do mandacaru, ela precisa de sol pleno, muito sol mesmo. E aí eu deixava ele no caso, né, o mandacaru, num lugar onde pegava sol, mas muito pouco. E aí o que é que aconteceu? Cresceu fino, toda a parte que cresceu ficou muito fina, pescoçuda, né? Que é o que fala, ela tava procurando sol. Então ficou meio pensa para um lado e fina. E aí, o que é que eu fiz? Cortei. Pode cortar sem medo, gente. Tanto quando você vê que tá crescendo, porque você não vai virar João e o pé de feijão, que vai deixar a planta crescer e bater no teto, que era quase o que estava acontecendo aqui. E também quando você perceber que ela precisa, ali no caso ela tava com dificuldade de se desenvolver, porque tava ficando muito fina. Você pega uma faca, corta mesmo a parte que você precisa, e aí você coloca canela e replanta a outra parte na terra normal. Só que a curiosidade que eu achei bem legal foi que depois que eu cortei, ela começou a desenvolver esse bracinho, né, digamos assim, porque ela fica realmente no sol. Até a hora que bate aqui na varanda, que eu acho que é até por volta do meio-dia, ela pega bastante sol, então ela tá bastante feliz. E aqui também, como tem chovido ultimamente, nunca mais nem reguei ela, porque ele tá aproveitando aí, né, a água da chuva, então... Assim, agora você percebe quando ela tá ruim de água, porque ela começa a ficar engelhadinha, sabe? Então não é também porque é cacto que você não vai regar, não é isso. Mas as regas são bem esporádicas, então para quem precisa de baixa manutenção, um cacto mandacaru é incrível, além de ser lindão, né? E ter toda uma representatividade do nosso Nordeste, que eu adoro. E para encerrar o vídeo de hoje, eu quero falar sobre uma planta que é moda, né? Que é caríssima. A pessoa tem que vender um mini rim, parte de um rim, para comprar. Mas que eu acho lindas. E o que diz que parece um pé de caju, que não dá caju, que é a Ficus lirata. E que eu tive muito medo de comprar, porque tinha dizendo que era assim, ela podia não se adaptar,
E eu fiquei, poxa, será que eu vou investir numa planta tão cara e ela não vai se adaptar aqui? Só que, gente, para minha surpresa, ela tá se adaptando super, super bem. Já nasceram várias folhinhas, ela fica ali na luminosidade, ela precisa de luminosidade. Não é uma planta de sol direto, não. Só precisa de bastante luminosidade e gosta de um solo úmido. Então, ó, botou o dedinho na terra, viu que tá seco, bota água, né? Tendo ali um vaso bem drenado, ela vai reagir bem demais. Então, também é uma planta que tem o motivo pelo qual de ser tão especial, é muito bonita, né? Dá uma impressão de ser uma árvore quase dentro de casa. E deu super certo pra ficar do lado do meu rack, que eu acho muito bonito, né? E aí, eu acho que as plantas, elas trazem muita vida, né, pra dentro da casa. Você pode decorar com tudo, ou então pode não ter nada, só as paredes brancas, nem poder, mas tendo planta, sua casa com certeza vai ter vida. Não dá trabalho, gente, porque às vezes as pessoas dizem, Desirê, mas você tem muita planta, como é que você faz pra cultivar tudo? Gente, só botar água de vez em quando, né? Não é nada que... E podar, né? Claro, você tem que tirar as folhas que são amarelas, mas é tão pouco, sabe? Então, o que elas nos trazem de retorno é muito mais especial, porque é muito bom você ver as plantinhas se desenvolvendo, quando você vê que nasceu uma folhinha, ou que a planta estava com alguma praga e você tratou e ela reagiu bem. Então, é realmente muito especial e eu indico a todo mundo que tem uma plantinha em casa, cuide com carinho, que vai ficar muito feliz. Então, se você gostou desse vídeo, gosta desse tipo de conteúdo, já sabe, né? Se inscreve nesse canal, deixa seu like. Não esquece também de deixar seu comentário, que é muito importante para mim. Se inscreve, né? Para o canal crescer, a gente conseguir trazer outros conteúdos. E me fala aqui qual é a plantinha dessas que eu falei que você tem aí na sua casa e que você gosta, tá? Ou então, outra espécie de planta que você sugere que eu conheça, que eu vou adorar também. Um beijo e até o próximo vídeo.